O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Angola tornava-se finalmente um país independente. Mas a independência não significava estabilidade. O país herdava uma economia frágil, infraestruturas debilitadas, instituições ainda em formação e um setor petrolífero profundamente dependente de quadros e operadores estrangeiros. Só havia mais duas companhias, mais duas empresas petrolíferas dedicadas à distribuição e à produção. Uma que era a Petrofina, uma empresa belga, que em Angola, além da distribuição, tinha a exploração de petróleo no Kwanza e no Soio, e além disso era detentora da refinaria, da única refinaria existente em Angola. Nos meses que se seguiram à independência, muitos técnicos e empresas estrangeiras abandonaram o país. A 20 de dezembro, aproximadamente, a Gulf Oil, em Cabinda, fechou todos os poços e foram-se embora. Bem, aquilo foi uma surpresa. A Mobil era uma multinacional americana, numa dada altura, isso já em 75, eu vou para o escritório e quando chego ao escritório não estava ninguém, só o administrador. Eu não sabia o que estava a passar, tinham todos ido embora. E eu fiquei sozinho naquela Mobil, eu, o administrador e depois os outros colegas nacionais tinham ficado. Era muito difícil porque, e do ponto de vista do desenvolvimento do país, todo mundo estava com medo. Garantir a continuidade da produção petrolífera vital para a economia nacional tornava-se uma prioridade urgente. Era preciso agir, e agir depressa. O que é que nós vamos fazer agora esta brincadeira toda? E um dos países que realmente nos apoiou imediatamente foi a Argélia, mandando uma equipe de alto nível, entre os quais o Ghazali, que depois mais à frente foi primeiro-ministro da Argélia. Enfim, foi uma equipe de grande nível que nos auxiliou, esteve uma semana connosco a trabalhar intensamente, contando o seu exemplo. Executamos uma proposta com o governo onde realmente toda uma estratégia foi desenhada para o petróleo em Angola. Foi convidado pelo DRN do MPLA, na altura, para, digamos, encabeçar esse novo setor, uma atividade nova que o nosso sistema ainda não controlava. Ninguém poderia prever o que viria a seguir. 5 décadas depois, Angola tornar-se-ia um dos maiores produtores de petróleo de África e a Sonangol afirmar-se-ia como uma empresa nacional de energia presente em toda a cadeia de valor. Mas em 1976, nada disso estava garantido. A resposta viria rapidamente. A 25 de fevereiro de 1976, nasce a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol. Mais do que uma empresa, um instrumento estratégico de soberania económica. Pela primeira vez, Angola assumia formalmente o controlo dos seus recursos petrolíferos. Começava ali uma história que se confundiria com a própria história do país. Os primeiros anos foram anos de resistência. Era preciso garantir que a produção não parasse. Em 15 dias, conseguimos pôr a logística no Soio, os técnicos no Soio, 2 aviões da Sonangol levarem-nos o material e arrancamos o Soio, uma equipe da Sonangol, uma equipe feita assim de trabalhadores do Soio, responsável da manutenção, que o diretor chamou, perguntou se eu queria acompanhar-me ao Soio, e ele disse sim, vou para o Soio. E foi.
Não se pediu horas extras, não se pediu condições extremas. Fomos passeio. Era preciso aprender depressa. Era preciso formar, quase do zero, uma nova geração de técnicos angolanos. E os que quiseram permanecer, estes continuaram. Pronto, no início sem termos a certeza o que seria de nós, mas continuamos no dia a dia a executar as nossas tarefas. Foi um esforço apaixonado, foi um esforço titânico e há muita gente desconhecida que é parte desse esforço. Engenheiros, geólogos, operadores e gestores começaram a assumir responsabilidades numa indústria estratégica para o futuro do país. Algumas com alguma experiência e outras com experiência de outros serviços a trabalharmos. E focava-se muito também na nossa formação. Mesmo estudando, nós já fomos tendo formação ligada à atividade petrolífera. Para podermos angolanizar o mais depressa possível. Com o crescimento da indústria petrolífera, Angola entra numa nova fase tecnológica. A exploração em águas profundas transforma o perfil da produção nacional. Novos desafios técnicos exigem novas soluções e novas ambições. Nós precisávamos de quadros. Nenhum país se desenvolve sem recursos humanos. Os primeiros anos exigiram mais do que administração. Exigiram método, disciplina e coragem. Criou-se resposta de emergência, organizaram-se processos, protegeu-se o essencial. Não deixar a produção parar. Eram as urgências da entrega do combustível, eram as urgências da recepção do combustível. Não tínhamos hipóteses. A década de 80 trouxe consolidação e trouxe uma decisão silenciosa, mas estratégica. Controlar também o mercado, não apenas o recurso. Em 1983, a criação da Sonangol Limited em Londres abre a porta a outra dimensão. Trading internacional e presença direta nos centros financeiros e energéticos. Porque produzir não basta. É preciso saber vender, saber negociar, saber posicionar Angola no mundo com inteligência e autonomia. Os principais países, sobretudo no trading, para não citar muitos, é a nível da nossa representatividade em Houston, nos Estados Unidos. Temos os escritórios de trading, onde também comercializamos o petróleo bruto e podemos comercializar derivados. Temos também Londres, que também fizemos a mesma coisa, e também temos Singapura, para além de escritórios em Hong Kong, onde também é parte deste nosso processo da comercialização dos produtos e combustíveis do Grupo Sonangol. A empresa cresce com o país, mesmo em contexto difícil. Cresce por dentro. Subsidiárias, especialização, métodos. Cresce por fora. Rotas, mercados, presença. Nos anos 90, Angola desce mais fundo. As águas profundas exigem outra engenharia, outra precisão, outro nível de segurança e exigem que o país acompanhe a era tecnológica que já transformava a indústria. Foi nesta data que se criou a Sonangol Pesquisa e Produção. E começa aí a grande reviravolta da Sonangol Pesquisa e Produção, porque neste bloco, ao contrário dos blocos anteriores, das operações anteriores, a Sonangol Pesquisa e Produção detinha 100% dos interesses participativos e no bloco 34 ela já tinha parceiros bastante exigentes. Em 2001, a entrada em operação da plataforma Girassol marca um momento histórico. Pela primeira vez, Angola afirma-se como um grande produtor offshore de classe mundial. O país passa a integrar o grupo restrito de nações capazes de desenvolver projetos complexos em águas profundas. Portanto, o bloco 4, aonde foi feita a descoberta Jimboa, já foi feita, se não me engano, aí em 2006 ou 2007, 2006, 2005 mesmo, se calhar, né?
E depois, pronto, foi o processo todo de desenvolver e pôr em produção. É um projeto muito interessante. Produziu cerca de 50 milhões de barris. Em 2018, a Sonangol iniciou o seu programa de reestruturação e traçamos um novo perfil, novas funções para a Sonangol. A Sonangol deixou de ser a concessionária nacional e tem que se converter numa verdadeira empresa operadora ao longo de toda a cadeia, como eu disse, do valor do setor de petróleos. Com o objetivo de se tornar mais competitiva e rentável. Porque, afinal de contas, ela continua a ser, para a nossa economia, a galinha dos ovos de ouro. Pelo Decreto Presidencial número 49/19, de 6 de fevereiro, a Sonangol transferiu a função concessionária para a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, passando a concentrar-se plenamente na exploração, produção e comercialização de energia. Na altura, a ideia era apenas melhorar a empresa, tentar redefinir o seu portfólio de atividades. Tendo sido feito um diagnóstico da atividade petrolífera, verificou-se que realmente era necessário mudar completamente o sistema de governação. E aí o objetivo primário foi dotar a Sonangol de capacidades, de valores, para que ela se pudesse tornar uma empresa operadora, petróleo em toda a sua cadeia de valor, retirando dela, portanto, a função concessionária e reguladora do sistema. E, ao mesmo tempo, amplia competências em toda a cadeia. Agora, a nossa cadeia de valor também inclui não só exploração e produção, estamos a explorar e a produzir, estamos em cerca de 35 concessões petrolíferas. Dessas 35, 9 nós somos o operador com parceiros. Além de marcar o exercício de consolidação da cadeia primária de valor do Grupo Sonangol, marca a presença da Sonangol no desafio de promover a autossuficiência doméstica. Não é? Passamos a ser cada vez mais responsáveis por atender a preocupação da necessidade de importação por produção local. A própria Sonangol em si fez questão de materializar. Estamos, nesse momento, envolvidos na construção de refinarias. Então, se a refinaria de Luanda cumpre o seu papel e hoje cobre pouco mais de 30% de necessidades de consumo doméstico, com algumas mudanças que ocorreram, o desafio da Sonangol continua a aumentar este exercício e por isso estamos assim, a passos largos e bem determinados a investir na refinaria de Lobito, que vai dar essa força. Né? Neste momento estamos a construir a refinaria do Lobito, que é de 200 mil barris dia, e esta vai ter mais do que o dobro das necessidades do país. Refinar é dominar mais elos da cadeia e dominar mais elos é garantir mais soberania. A refinaria de Cabinda, a primeira a ser construída pós a independência, marca um marco histórico. E quando se fala em logística de grande escala, há uma peça que muda o jogo: armazenamento e plataforma regional. Podemos salientar o fim da primeira fase do terminal oceânico da Barra do Dande, que nos vai dar uma capacidade acrescentada de 582 mil metros cúbicos de capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos e gasosos. O terminal oceânico da Barra do Dande fez com que nós deixássemos de ter operações e armazenagem em mar. E trazendo em terra, reduzimos consideravelmente todas as nossas emissões, temos operações mais limpas, estamos em terra, reduzimos o custo também desta operação e temos depois esta vantagem de podermos associar o terminal oceânico da Barra do Dande com outros projetos como o hidrogênio verde para a nossa sustentabilidade. A frota marítima da empresa passa a assegurar o transporte de crudo angolano para mercados em todo o mundo. Entre os navios que simbolizam esta expansão, destacam-se os petroleiros Nzingambandi e Kulumbindi, ambos da classe Suezmax.
O navio Nzingambandi foi batizado pela primeira-dama da República, Dona Ana Dias Lourenço. Um navio que tem um grande nome, o nome de uma grande mulher, Nzingambandi, e nós todos de certeza que vamos honrar este navio, este nome Nzingambandi e fundamentalmente esta equipa que aqui está, aqui nacionais, que vão conduzir este navio durante longo tempo. Vamos ver o Nzingambandi a circular pelas águas a nível internacional, provavelmente apareça em Angola, porque ela já tem contrato garantido, e temos a certeza que é um segmento que encoraja que nós prossigamos com esse propósito. O Columbimbi teve como madrinha a Dona Marília de Carvalho. And nephew, happy sailing with glory. Nós estamos a capitalizar a frota da Sonangol, né, com um navio petroleiro. Temos uma série de jovens que estão a trabalhar neste navio. É uma tripulação maioritariamente composta por jovens angolanos. Faz parte de toda a estratégia da Sonangol. O navio não vai só trabalhar para a Sonangol, o navio na realidade vai servir o mercado nacional, mas também internacional. Portanto, por exemplo, a Sonangol neste momento já tem um contrato para a prestação de serviço com esse navio para os próximos 3 anos. Portanto, faz parte da atividade normal da Sonangol e foi uma boa aposta. Do Atlântico às principais rotas energéticas globais, a presença marítima da Sonangol afirmava-se cada vez mais. Garantir operações petrolíferas em alto mar exige uma logística permanente. Equipas técnicas, engenheiros e operadores precisam de chegar diariamente às plataformas. Para responder a este desafio, a Sonangol desenvolve também capacidade aérea especializada. Quando assumimos a direção do Ministério, recomendamos a Sonangol e a Soner qual devia ser o propósito desta empresa, além para nicho do mercado da atividade petrolífera, contribuir também para mais segurança neste tipo de atividade de prestação de serviço à indústria. A Soner assegura o transporte de equipas técnicas através de helicópteros e aeronaves dedicadas às operações offshore, ligando terra e mar, ligando pessoas e tecnologia, ligando conhecimento e produção. No segmento da distribuição e comercialização, a Sonangol tem vindo a implementar um programa de modernização da sua rede de postos de abastecimento. Este processo inclui a requalificação de infraestruturas, melhoria das condições de atendimento e introdução de novas soluções tecnológicas, sendo o posto Mirantes o primeiro a reabrir com nova imagem e maior eficiência operacional. Se andar um bocadinho pela cidade de Luanda, vai perceber que nós temos já alguns postos de abastecimento com painéis solares implementados. Temos inclusive postos de abastecimento com postos de carregamento de veículos elétricos, uma antecipação daquilo que é a procura que pode surgir cada vez mais de veículos elétricos, claro que sem substituição de combustão, mas que trazem equilíbrio no mercado. E a Sonangol tem que estar à frente daquilo que é a procura potencial que vai surgindo. Foi assim que arrancamos também com a eletrificação de um posto de abastecimento que era anteriormente alimentado por via de combustível diesel, portanto, poluente, e que foi rapidamente substituído por energias renováveis. Portanto, aqui a transição energética foi direta. A rede de distribuição da Sonangol conta com mais de 400 postos de abastecimento a nível nacional, constituindo uma base estratégica para a implementação progressiva destas melhorias. De acordo com Diamantino Azevedo, a Sonangol é o maior investidor no upstream em Angola. Tem participação ativa em 41 concessões, é operadora direta em 11 blocos e detém os direitos de cerca de 18% de toda a produção nacional, mantendo-se como prova do impacto social, como o maior empregador do setor no país. E estamos a trabalhar, além dos projetos de sustentabilidade, projetos de energias limpas, nós queremos a transformação digital na nossa organização, que é descarbonizar e digitalizar.
Entre os projetos emblemáticos desta nova fase, destaca-se a central fotovoltaica de Caraculo, com capacidade de 25 megawatts. A inauguração da central fotovoltaica de Caraculo, que aqui testemunhamos, também representa um marco importante na política de diversificação da nossa matriz energética. Representa também uma forma de utilização mais eficiente dos recursos naturais ao nosso dispor para a produção de energia elétrica limpa, com custos mais reduzidos para o Estado. Num setor altamente tecnológico, a inovação é uma condição de competitividade. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Sonangol surge como uma plataforma dedicada à investigação aplicada e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor energético. Um espaço onde a ciência, a engenharia e o conhecimento se encontram para preparar o futuro. O estudo geológico e de outra natureza que são consequência, digamos, que da atividade petrolífera. De maneiras que este salto tem vários componentes, onde as tecnologias de informação desempenham um papel muito importante. 5 décadas depois da sua criação, a Sonangol continua a desempenhar um papel central na economia angolana. Hoje, a Sonangol mantém a liderança na cadeia de valor do setor petrolífero nacional, ao mesmo tempo que trilha um caminho para a incorporação de energias mais limpas e soluções sustentáveis. Esta visão não é apenas empresarial, é política e estratégica. Visa assegurar que a energia continue a ser instrumento de soberania, mas também de modernização, diversificação e sustentabilidade fiscal. A viagem da energia é, portanto, a viagem da Angola, uma viagem que começou com a afirmação da nossa soberania sobre os nossos recursos naturais, que evoluiu para a construção de competência técnica nacional, que enfrentou desafios de governação e se reformou com coragem, e que hoje se projeta para uma nova etapa, mais eficiente, mais sustentável e mais alinhada com as exigências do século XXI. Angola vive um ciclo de crescimento em que o petróleo assume peso decisivo no PIB, nas reservas, na capacidade de investimento público e na reconstrução nacional. A Sonangol torna-se eixo estruturante da economia. A nossa economia, ao longo dos 50 anos da nossa existência como nação, mereceu ou beneficiou bastante da contribuição da Sonangol, porque a economia, apesar das reestruturações sucessivas a que está sujeita e também dos esforços em termos de diversificação, sempre contou com os recursos financeiros que, em termos de apoio ao Orçamento Geral do Estado, mas também em termos de geração de moeda estrangeira para a realização de transações com o exterior. E sendo uma economia essencialmente dependente do petróleo, naturalmente que a Sonangol, ao longo desses seus 50 anos de existência, teve uma contribuição preponderante no processo de estabilidade e de crescimento da nossa economia. Ao longo da sua história, a Sonangol desempenhou também um papel ativo no desenvolvimento social de Angola. É com grande satisfação que estamos aqui a inaugurar hoje o Banco de Urgência do Hospital Pediátrico. Como têm conhecimento, o Hospital David Bernardino é um hospital de referência nacional de atendimento pediátrico. E tínhamos esta necessidade, não tínhamos as condições adequadas. Nós agora temos vários gabinetes, não só para o atendimento de doentes cirúrgicos, mas também da pediatria geral. Conseguimos aqui racionalizar também as equipas. Para a liderança da empresa, a responsabilidade social é parte integrante da missão da Sonangol. Já concluímos vários projetos em termos de escolas,
também apoiamos a cultura, apoiamos a literatura, os aspectos ligados a escritores e que queiram lançar também seus livros. Temos nas várias vertentes da atividade social, eu quase tenho dúvida se não temos um projeto. Quase que temos de certeza. Na educação, a Sonangol tem vindo a apoiar projetos com impacto direto nas províncias. No Luena, província do Mochico, foi inaugurado o Complexo Escolar Dom José Manuel Imbamba, composto por 9 salas de aula, sala de informática, direção, sala de professores e campo multiuso. Uma infraestrutura pensada para ampliar o acesso ao ensino e criar melhores condições de aprendizagem para a comunidade. Este compromisso estende-se igualmente à formação e à requalificação de equipamentos comunitários. No Ambo, a Sonangol avançou com a recuperação do Centro de Formação Profissional Santa Teresa de Jesus. No Nzeto, com a construção de uma escola de ensino secundário e médio, e em Luanda, com a construção da Casa de Formação do Ramiro. Na visão da administração, investir em pessoas é investir no futuro do país. Na proteção social, a Sonangol tem vindo a apoiar instituições de acolhimento e inclusão. Em Luanda, foi concluída a requalificação do Lar Ecumbi, garantindo melhores condições de acolhimento para meninas e jovens em situação de vulnerabilidade. No Lar Nazaré, em Cacoaco, mais de 45 utentes beneficiaram de ações de apoio. A aposta no futuro passa igualmente pela juventude. Com o Sona Jovem 5.0, a Sonangol reforçou o apoio ao empreendedorismo jovem em todo o país. O programa registrou 17.906 inscrições e 6.211 candidaturas submetidas, das quais 98,79% provenientes de Angola. Desta iniciativa, 150 jovens selecionados passaram à fase de incubação, transformando ideias em projetos com valor económico e social. A presença da Sonangol estende-se também à cultura e ao desporto, dimensões centrais da identidade nacional. Hoje, há mais do que uma responsabilidade social. A Sonangol, na verdade, carrega o desporto, portanto, nacional, por via dos clubes e não só. Nós temos que desenvolver Angola e desenvolver Angola passa também pela Sonangol, contribuir porque as receitas do país são para todas as áreas, né? Para a educação, para a saúde e para tudo, não só os empregados da empresa, mas o país, o povo tem que perceber desta contribuição, não é? Da qual devemos fazer, porque a Sonangol é uma empresa estatal, não é uma empresa privada, então tem que beneficiar a todos os angolanos. No setor da saúde, a Clínica Girassol tornou-se uma referência nacional. Durante a pandemia da Covid-19, a unidade foi redimensionada com reforço de meios técnicos e humanos e a Clínica Girassol 2, transformada num centro dedicado ao rastreio e tratamento da doença, equipada com serviços de laboratório, imagiologia e apoio clínico especializado. A sustentabilidade ambiental tornou-se igualmente parte integrante da estratégia da Sonangol. Em parceria com organizações como o Chiva, a Sonangol participa em programas de recuperação de mangais e preservação dos ecossistemas costeiros. Este projeto está alinhado com a Contribuição Nacionalmente Determinada de Angola, a NDC, compromisso oficial de Angola junto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, no âmbito do Acordo de Paris, para a redução das emissões de gases com efeito estufa e aumentar igualmente a resiliência climática, e igualmente está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelas Nações Unidas, que integram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Há números que contam a história.
Mais de 7.000 colaboradores, milhares de trajetos, gerações inteiras de técnicos e gestores, e há um dado que define uma cultura: a presença feminina a crescer, com aposta em quadros, liderança e inclusão. Nós temos hoje na Sonangol a Rede de Mulheres do Quimbo e nós temos tido a oportunidade de colher vários testemunhos. E é muito pouco para aquilo que são os 50 anos da nossa empresa, porque cada dia que eu ouço um testemunho diferente é cada vez mais profundo. Conseguem tocar naquilo que a Sonangol jamais poderá sequer desenhar, informar e passar a informação daquilo que realmente faz. Mas a força humana não se mede só em cargos. Mede-se em quem mantém as operações a funcionar, mesmo quando custa. Para além de ser profissional, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa e ter que deixar a minha filha foi a pior dor que eu tive, que eu experimentei. E como já contei em outros depoimentos, quando eu cheguei offshore em 2009, foi dia 4 de novembro de 2009, dia 5 eu perdi a minha mãe. Então foi um choque que eu apaguei da minha memória, tudo isso. E passei por momentos muito difíceis por causa da minha filha, sempre que ela adoecesse. E quero abrir aqui um parênteses para dizer que, apesar das dificuldades, de todas as barreiras, eu sou uma funcionária que não abro mão do meu trabalho, eu não falto o serviço. E cheguei, era um barco de perfuração, chama tender, e ele passava o tempo e descia. Eu nunca tinha andado de barco. E aquilo balança. Durante os 3 primeiros dias, eu quase que nem podia mexer na cadeira. Então disseram-me, se depois não conseguir ficar, vai ter que regressar. E eu não. Meu Deus, não posso regressar, porque senão mais um empecilho de que nós não podemos, mulheres, não podemos estar na plataforma, neste serviço. Passado, acho que no segundo dia, comecei a sentir-me melhor, porque eu nunca ficava no barco. A torre é do outro lado e eu subia para a torre. Mas quando fosse, eu nem conseguia dormir. Ficava sentada porque via a cama a subir e a descer. No terceiro dia, acho que melhorei, fiquei. Mas eu queria sempre procurar os colegas que vinham. E eu fiquei a pensar, vou encontrá-los na hora do almoço. E eu não sabia dizer refeitório. E eu a pensar, estou com fome, quero comer. Como é que eu vou dizer? Coisas muito pequenas que às vezes a pessoa não pensa. E depois, eu, como sabia o que era comer, lá eles me disseram, não, vamos. E eu fui, e aí fiquei já com a palavra no ouvido. Às vezes as mulheres são sempre as últimas a darem as opiniões, mas ao contrário de mim, eu sempre vou emitindo as minhas opiniões, as minhas sugestões, aquilo que eu acho que é correto, nunca ficar para trás, deixar que os homens façam. E aqui vai o meu voto de solidariedade a todas as mulheres, porque eu acredito que as mulheres fazem mesmo acontecer as coisas. Uma empresa que nasceu num momento de incerteza, que cresceu com o país, que enfrentou desafios, transformações e novos ciclos energéticos. Hoje, a Sonangol continua a evoluir, a investir, a inovar e a preparar-se para os destinos de um mundo em constante mudança. Crescemos com Angola, somos angolanos, gostamos de contribuir para o crescimento de Angola. 5 décadas depois, a história continua e a energia que move Angola continua a nascer aqui, na Sonangol. Permitam-me, antes de tudo, felicitar a Sonangol pelos 50 anos da sua existência. Permita-me parabenizar a Sonangol, os trabalhadores da Sonangol e o seu Conselho de Administração pelo 50º aniversário. Ao celebrar 50 anos, celebramos não apenas uma empresa, celebramos uma instituição que ajudou a financiar sonhos, a formar talentos e a sustentar o desenvolvimento do país. Reafirmamos a convicção de que a Sonangol continuará a ser, agora como empresa de energia, um pilar fundamental da estratégia econômica de Angola. Seguimos juntos. Esperamos que daqui a 150 anos
a Sonangol ainda seja conhecida como pilar dos sucessos deste país. Sonangol. Produzir para transformar. Sonangol é Angola, nosso orgulho, não se enrola. Sonangol é Angola, nosso orgulho, não se enrola. Luz, trabalho e fé, Angola